Olá, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia, a paz do Senhor para vocês. Hoje é o dia 37 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. Hoje vamos falar sobre João, capítulo 15, 16 e 17. Vamos começar aqui falando sobre João, capítulo 15, e informando que esse capítulo ele se divide em 3 seções. Uma parábola, está do versículo 1 ao 11, o mandamento, versículo 12 a 17, e a advertência, versículo 18 a 27. A primeira seção de João capítulo 15 é a parábola, que vai até o versículo 11. Nem tudo em uma parábola deve ter algum significado. A parábola ensina uma verdade principal. Tentar explicar todos os detalhes de uma parábola é um erro de interpretação. Nessa parábola, o ensinamento principal de Cristo é a importância da pessoa permanecer nele para frutificar. A palavra fruto é usada 6 vezes e permanecer pelo menos 11 vezes. O ponto principal desse ensinamento, dessa parábola, é o relacionamento. Não está aqui em evidência nessa parábola a questão da filiação, e sim do relacionamento. Permanecer em Cristo significa viver segundo a palavra e ter uma vida de oração, conforme o versículo 7. Obedecer os seus ensinamentos, conforme o versículo 10, e manter nossa vida pura por meio da palavra de Deus. Versículo 3 e 4. O cristão que não permanece nele se torna um ramo inútil. Ser um ramo da videira significa estar unido a Cristo, compartilhar a vida dele. À medida em que permanecemos nele, sua vida flui em nós e frutificamos. Observe que o ramo frutífero é limpo, versículo 2, mesma palavra usada no versículo 3, a fim de que produza mais frutos. Deus nos limpa por intermédio da palavra para nos purificar, para que nós possamos frutificar ainda mais. O que explica porque o cristão dedicado, muitas vezes, tem que passar por algumas provações. O crente glorifica o Pai à medida que se move de dar fruto para mais fruto, conforme o versículo 2, e para muito fruto, versículo 8. As evidências de uma vida de permanência em Cristo são o sentimento do amor do Salvador, versículo 9, obediência à palavra, versículo 10, oração respondida, versículo 7, e alegria, versículo 11. A segunda seção de João 15 é o mandamento, que está entre 12 e ao 17, entre o versículo 12 e o 17. O mandamento que determina que amemos uns aos outros é o 11º. Sem dúvida, os cristãos que permanecem em Cristo devem se dar bem com outros crentes. O amor pelo irmão é a marca do discípulo. Agora, Jesus chama seus discípulos de amigos. Nós conhecemos a vontade dele, compartilhamos seus segredos, pois somos seus amigos e permanecemos nele. Abraão era amigo de Deus e o Senhor contou-lhe os planos que tinha em mente para Sodoma. A terceira seção e última seção do capítulo 15 de João é a advertência, está lá no versículo 18 até o 25. Cristo passa a falar sobre o ódio do mundo. Por que o mundo odeia os cristãos? Primeiro, porque o mundo odiou a Cristo e nós permanecemos em Cristo. Segundo, porque não pertencemos mais ao mundo. Terceiro, porque o mundo tem rejeitado a palavra dele. Quarto, porque o mundo não conhece o Pai. E quinto, porque Cristo expôs o pecado do mundo. Claro que Jesus se referia a todo o sistema da sociedade que se opõe a Cristo e ao Pai, quando mencionou o mundo.
Esse mundo, né, compõe-se de pessoas e de organizações, de filosofias e objetivos que são anticristãos. Satanás, o arqui-inimigo de Cristo, é o príncipe desse mundo. Sob o aspecto espiritual, os cristãos não são do mundo, embora estejam no mundo. Nos versículos 22 até o 24, Cristo declara o princípio básico de que a revelação traz responsabilidade. As palavras e as obras dele revelam a vontade de Deus e a pecaminosidade do homem. Cristo citou o Salmo 69, verso 4, lá em João 15, versículo 25, a fim de encorajar os discípulos. É a palavra que nos fortalece e nos encoraja. Ele também lhes prometeu o ministério do Espírito Santo. A obra do Espírito é testificar Cristo e apontar para Cristo. Ele faz isso por intermédio da palavra e das boas obras que os cristãos fazem com o poder do Espírito. O Espírito testifica para os cristãos e estes para o mundo. Em suma, na primeira sessão desse capítulo, versículo 1 até o 11, o Senhor trata do relacionamento do cristão com Cristo. No versículo 12 até o 17, o foco é o relacionamento entre os cristãos. E os versículos 18 ao 27 falam do relacionamento do cristão com o mundo. Observe que o primeiro relacionamento apresentado é com o Salvador, pois se permanecermos em Cristo, amamos o nosso próximo e vencemos o ódio do mundo. João 16. Os discípulos não entendem porque Cristo tem de deixá-los. Assim, ele mostra-lhes que seu retorno para o Pai possibilita grandes bênçãos por causa da vinda do Espírito Santo. Para levar uma vida que glorifique Cristo, precisamos do Espírito de Deus. Nosso Senhor descreve como o Espírito opera por intermédio do crente. O Espírito condena o mundo. Isso a gente vai ver do versículo 1 ao 11. Cristo advertiu os seus de que haveria perseguição, a fim de evitar que tropeçasse e caísse quando ela viesse. Cristo já conversara com eles a respeito da perseguição, mas não explicara a origem, pessoas religiosas, e a razão, a ignorância e o ódio do mundo. Então, o motivo, a origem da perseguição se dá através da origem, né, de pessoas que professam a falsa religião, e a razão, a ignorância e o ódio do mundo. Agora ele explica o trabalho que o Espírito fará no mundo por intermédio da igreja. O próprio fato do Espírito estar no mundo representa uma acusação contra o mundo. Ele está aqui e lembra a humanidade de seu pecado. O Espírito condena o mundo de 3 formas. Versículo 9, pelo pecado. Esse é o pecado da descrença, ou seja, o pecado da rejeição a Cristo. Pela justiça, versículo 10, é a justiça de Cristo, ou seja, através da obra de Cristo, que Deus justifica o pecador que crê na obra do Calvário. Pelo julgamento, versículo 11, alguns pensam se tratar do juízo vindouro, outros pensam se tratar do julgamento na cruz. Eu, particularmente, acredito se tratar da primeira opção. Versículo 12 ao 15, o Espírito instrui o cristão. Provavelmente os discípulos perceberam sua ignorância em relação à palavra e Cristo explicou-lhes o ministério do Espírito a fim de assegurá-los disso. Em João 14, 26 e 15, 26, ele fala a respeito disso. A frase não falará de si mesmo, está lá no versículo 13, significa que o Espírito não ensinará o que lhe aprouver, mas seguirá a orientação do Pai e do Filho. A orientação do Pai e do Filho. O Espírito ensina-nos a verdade fundamentada na palavra e glorifica a Cristo ao fazer isso. Do versículo 16 ao 22, nós temos aqui o Espírito encoraja o cristão. Os discípulos sentiam-se muito perturbados e desencorajados com o fato de Cristo deixá-los. O versículo 16 parece paradoxal. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e me vereis. Ele tem um significado duplo. Primeiro,
Eles o verão após a ressurreição e também quando o Espírito vier para habitar neles. Eles mudarão a vida física pela espiritual. Hoje, os crentes veem Jesus por meio da palavra de Deus ensinada pelo Espírito. Do versículo 23 até o 33, o Espírito ajuda o cristão a orar. É provável que naquele dia refira-se ao dia em que o Espírito vier e iniciar seu ministério entre eles. Os discípulos estavam acostumados a levar suas questões e necessidades pessoalmente a Cristo. Após seu retorno ao céu, ele enviou o Espírito para ajudá-los a orar e instruiu-os a orar ao Pai. A oração da Bíblia é o Pai, em nome de Jesus, na inspiração do Espírito Santo. O Pai quer responder os nossos pedidos, versículo 27, por isso Cristo não precisa rogar a Ele nosso favor, versículo 26. A oração é um grande privilégio. O crente cresce em sua vida de oração à medida que permite que o Espírito lhe ensine a palavra, pois a oração e a palavra andam juntas. Que bênção ouvir Jesus dizer: tende bom ânimo, versículo 33. Ele transmite paz e alegria a seus seguidores, mesmo quando está para ser preso e crucificado. Ele garante-lhes sua vitória. Versículo 33. Eu venci o mundo. O Espírito tem um ministério especial em nossa vida. Será que realmente permitimos que ele faça seu trabalho? João 17. Nesse capítulo temos o privilégio de ouvir o Pai conversando. Nesse capítulo temos o privilégio de ouvir o Filho conversando com o Pai. A seguir vamos falar apenas dos principais pontos. Primeiro, versículo 1 até o 5, Cristo ora em favor dele mesmo. O grande tema desses versículos é o fim de sua obra salvadora. João, a partir do capítulo 2, versículo 4, menciona várias vezes a hora. No versículo 2, observe o verbo conferir. O Pai confere ao Filho autoridade sobre a humanidade, o Filho concede a vida eterna àqueles que o Pai deu ao Filho. Em João 17, uma verdade preciosa é que cada crente é uma dádiva de amor do Pai para o Filho. Deveríamos relacionar a declaração "Eu sou de Cristo" com essa afirmação: manifestei o teu nome. Versículo 6. O nome de Deus é Eu Sou, Êxodo 3, versículo 13 e 14. E Cristo revela que Deus é tudo o que precisamos que Ele seja para nós. No versículo 6 até o 19, Cristo ora por seus discípulos. Aqui o pensamento-chave é a santificação, ou seja, é o relacionamento dos discípulos com o mundo. Jesus declara: eu lhes tenho dado a tua palavra, versículo 14, e no versículo 17 ele afirma que somos santificados, separados por Deus pela palavra. Santificado não significa se tornar perfeito, sem pecado. Não é isso de que se trata. É separar-se para Deus. O cristão santificado é alguém que cresce todos os dias na palavra, e como resultado disso, o Pai o separa cada vez mais do mundo. Do versículo 20 até o 26 de João 17, nós temos aqui Jesus orando por sua igreja. Aqui o tema principal é glorificação. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Ele não disse eu lhes darei, porque no plano de Deus o cristão já foi glorificado. Cristo também ora pela unidade da sua igreja, versículo 21. Há uma grande diferença entre unidade, é a união de coração e de espírito, e uniformidade, todos exatamente iguais. Embora cristãos verdadeiros pertençam a denominações diferentes, todos fazem parte da verdadeira igreja, corpo de Cristo, e é essa unidade espiritual em amor que convence o mundo da verdade do Evangelho.
Os cristãos podem divergir em questões menores e ainda assim amar uns aos outros em Cristo. No versículo 26, Cristo promete revelar mais coisas sobre o Pai, o que ele faz para os apóstolos por intermédio do Espírito. Ele pede que possamos desfrutar do amor do Pai em nossa vida diária. Podemos resumir os aspectos mais importantes dessa oração da seguinte forma. No versículo 1 até o 5, Jesus enfatiza a salvação e a dádiva da vida eterna. No trecho do versículo 6 até o 19, ele discorre sobre a santificação. E do versículo 20 até o 26, ele foca a glorificação. Então aqui nós encerramos o nosso vídeo, lembrando a vocês, como a gente sempre faz ao final de cada vídeo, que os nossos comentários são extraídos, editados e adaptados conforme aqui a nossa necessidade do comentário bíblico UERSB. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.